os nossos encontros, tá? Eu fiz isso em outra turma e eu dei um probleminha que na hora que o pessoal foi entrar na sala, o link expirou. Então, eu acho melhor gerar às vésperas do encontro, tá? Aí já não tem muito problema de gravar e tal, né? A sala também não expira. Bom, de toda forma, né, vamos ao foco aqui desse nosso encontro, né? Então vamos às ideias aqui dessa primeira proposição. Eu vou ler rapidamente aqui e depois fazer os registros, né? E depois a gente começa a procurar como solucionar isso e abrir a discussão. Lembrando que aqui não tem pressa. A ideia é discutir mesmo, tá? Então, abusem do chat no momento que eu perguntar. Tá? Então, dê dicas que possa ser que apareçam caminhos que não são pelo menos os previstos, né? Pode aparecer diversos caminhos distintos. Ok, então vamos fazer aqui a leitura. Então, dado uma semi-reta de origem A e ela passa por B, tá? Aí eu consigo um AC, um segmento, tal que a medida de AC é menor do que a B. Aí a conclusão dessa construção, digamos assim, né, é que o C tem que estar entre o A e B. Tá, então vamos só registrar isso. A gente está no capítulo 2, tá? Que são os axiomas de medição de segmento. E a gente vai discutir agora a primeira proposição. E essa proposição diz assim: quando a gente tem uma semi-reta AB e existe um segmento AC tal que a medida de AC é menor do que a B, então tudo isso aqui tem um caráter premissial, né? Isso aqui tudo é uma premissa. Então, C está entre A e B. Bom, aqui, antes de começar a fazer a discussão, vamos fazer alguns desenhos. E ver, né, o que nós temos, o que a gente precisa. Então, vamos pegar aqui um segmento. Um segmento aqui. Deixa eu ver se essa sala está muito grossa. Então, vou pegar aqui um segmento que começa em A e passa por B. Aí a gente tem alguns cenários aqui, né? A priori a gente pegou só o segmento. Mas no texto, tanto original quanto esse, que eu
que eu fiz a redação, ele está dizendo que tem um segmento AC que ele é menor do que a B. Então, esse AC aqui, ele tem a origem A, mas não necessariamente o C, em particular, precisa estar aqui nessa semi-reta, tá? Do jeito que está escrito, se a gente for ao pé da letra, tá? Então, significa que eu posso pegar o C aqui, por exemplo, né? Deixa eu só fazer aqui mais bonitinho. Bom, eu peguei aqui um C, né? Se a gente fechar aqui uma circunferência, né? Vai ver que a sua medida, né? Isso aqui, se eu, sei lá, fechar aqui uma circunferência, né? Vai dar para perceber aqui que essa medida AC é menor do que a B, né? Então, teoricamente, ele satisfaz isso daqui. Porém, de acordo com esse desenho que eu acabei de fazer, o C ele não está entre o A e B, né? Inclusive, ele não está nem na semi-reta, né? Ele não está nem na reta. Tá? O que eu quero dizer é que quando eu apresentei isso para outra turma, né, não me apareceu essa dúvida que eu estou apresentando aqui para vocês. Tá? Essas informações aqui, elas não necessariamente garantem essa coisa. Né? Isso aqui é garantido no cenário mais simples de todos. Porque eu posso pegar, se eu continuar aqui aproveitando aqui o desenho, né, se eu prolongar aqui a minha circunferência, né, então, sei lá, a gente pode ter isso aqui, ó. E também o C, né? Aqui o AC e o AB estão na mesma reta, não na mesma semi-reta. E ainda continua satisfazendo essa daqui, tá? Agora, se o AC ele está contido em essa, na semi-reta, né, de origem A e passando por B, né, se ele tiver contido aqui, deixa eu só fazer a marcação aqui em verde. Então tá aqui, né? Se ele tiver contido aqui na semi-reta, né, as chaves aqui gigantescas, vou colocar aqui, se ele tiver aqui, aí isso aqui acontece de fato. Tá? Não sei se todo mundo está percebendo o que eu estou falando, né? Inclusive essa problemática aqui. Uma das coisas é que esse livro é muito criticado. Né? Não sei se vocês já ouviram críticas sobre ele, mas assim, não tem outro livro, né? A não ser que... Então, não é a definição, né? É a premissa aqui. A premissa ela não admite essa coisa aqui. É isso que eu estou falando. Tá? Esse livro tem muita crítica por isso, porque tem informações que são necessárias que se digam, ele não diz e dá algumas conclusões que não está bem de acordo. Aí vocês podem dizer assim, então usa outro. Se for usar o do Elementos de Euclides, ele é muito poético, assim, né, aparentemente. Sei lá, ele parece uma Bíblia, assim, o jeito do cara escrever. Ele não usa elementos matemáticos, né? Então é mais difícil, né, de estudar por ele, inclusive, pelo fato da linguagem ser diferente. Mas o que eu estou falando é que é importante se fazer essas discussões, tá? Pelo menos eu acredito. Então, na hora da gente fazer a demonstração, é necessário enfatizar isso, tá? É muito importante enfatizar isso.
E é lógico, eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes, quando a gente está elaborando o enunciado, né, a gente esquece do contexto. Lembrando que essa geometria que a gente está estudando, ela gira nos objetos no plano, né? E se gira nos objetos no plano, né, tem que definir melhor isso. Se ele define que esses objetos estão numa mesma reta, aí pode acontecer esse cenário aqui, né? Esse cenário aqui que ainda não satisfaz isso, né? Que o C, né, ele está, no caso, ele está vindo, né? Se eu pegar os pontos da esquerda para a direita, né? O A está entre o C e B, né? E não é bem isso. Bom, esclarecendo esse pequeno problema aqui no enunciado, né? A gente tendo que considerar isso, né? Vamos às ideias para demonstrar isso. Então, para demonstrar, a gente vai ter que usar os axiomas, né? Que o capítulo dispõe, para ir usando essas afirmações dadas aqui na premissa, né, para a gente chegar nessa informação aqui. Então, eu pergunto a vocês, tem algum axioma aqui presente, ou do capítulo anterior, que a gente possa usar para dar o ponto inicial aqui nessa demonstração? Se vocês fossem, né, começar a escrever sobre essa demonstração, qual seria o ponto de partida de vocês? Tem do capítulo 1. Então, vamos ver lá. Capítulo 1. Tem uma definição aqui que ela define a ideia da semi-reta, o que é uma semi-reta, tá? E eu comentei que essa semi-reta aqui tem a origem A, porque é essa definição que diz isso, tá? Então, vamos ler aqui rapidamente. Eu tenho A e B, pontos distintos, né? O conjunto constituído por pontos do segmento AB e todos os pontos C, tais que o B encontra-se entre o A e C, ou seja, os pontos AB e os pontos C que vem depois do B, digamos assim, tá? Só para ficar mais simples. A partir do momento que ele insere essa informação aqui, aí fica meio confuso, mas na verdade é isso que ele quer dizer, tá? Tem os pontos A e B de um segmento e tem os pontos que vêm depois do B, que é o C, tá? Que é aqui ele fala dessa questão de estar entre A e B. Então, é chamada semi-reta de origem A. Então, essa escrita aqui, o primeiro ponto aqui é a origem. E ele contém o ponto B, tá? Ou seja, ele começa em A e passa por B. Essa é a definição que ele dá de semi-reta, tá? É uma possível. Tá, aqui ele dá a definição de segmento, dado 2 pontos, essa escrita aqui significa que são todos os pontos que estão exatamente entre o A e B, e inclusive os dois. Tá? Essa aqui é de definição de plano, tá? Semiplano, desculpe. Né, eu tenho, sei lá, um semiplano, né, defino uma reta M, e quando eu defino uma reta, eu divido 2 semiplanos. Aí marco um ponto A num dos semiplanos, e essa é a minha referência. Mas isso aqui a gente não vai precisar usar, tá? Essa daqui a gente pode até usar na escrita. Eu sei que ele usa essa definição de ordem, né? Principalmente na conclusão, tá? Ele diz assim, ó, dado 2 pontos A e B, sempre eu consigo um C entre A e B e um D que não está entre, desculpe, e um ponto D, tal que o B está entre A e D. É tipo isso, né? Eu tenho AB, um segmento, por exemplo, o segmento AB. Eu consigo C entre os dois e consigo D fora dos dois. É tipo isso.
ou seja, eu consigo pontos dentro e fora. Tá, aqui a primeira proposição envolve retas, e essa segunda, né, que determinadas semi-retas, né, dependendo da composição, ou ela vira uma reta ou ela vira um segmento. Também não vai ser muito útil, né? Eu acho que o que vai ser útil nesse capítulo 1, pelo menos a priori, é esse axioma que eu chamei aqui de O2, tá? É o segundo axioma de Euler. E, bom, talvez essas medidas aqui, ó, se você está entre A e B, né, isso aqui pode ser uma informação que a gente use, ou o axioma 2, né? Mas aí a pergunta é, agora, né, qual deveria ser, ou sei lá, né, qual o próximo passo que vocês acham que a gente deve tomar? Eu vou iniciar aqui a demonstração, tá? Enquanto isso, vocês vão pensando, né? O único ponto negativo é que quando eu estou escrevendo aqui, né, vocês não podem ficar olhando para os axiomas, né? Porque a ideia é essa, né? Olhar para eles e começar a usar as informações deles. Mas vamos aqui à ideia. Um caminho possível é você comentar, né, sei lá, iniciar essa demonstração, né, comentando que se eu tenho uma semi-reta que começa em A e passa no B e tem um segmento, então indiretamente aqui eu tenho 3 pontos envolvidos. Tá? E como eu tenho 3 pontos envolvidos, eu tenho 3 opções para ter pontos entre dois. Aí a gente abre esses pontos, né? E vai fazendo por exclusão, tá? Considera o primeiro caso, aí, né, vê se funciona, e se não funcionar, diz por quê. Igual como alguns fizeram nas demonstrações lá de análise combinatória, né? Teve gente que foi abrindo os casos, né? Tipo, sei lá, provar que uma interseção, né, com uma união, né, tem uma propriedade semelhante à distributiva, por exemplo. Aí pega o X no conjunto, aí vai abrindo pelas definições, né? E vai vendo, vai considerando os casos, né? Aqui mais ou menos seria mais ou menos isso. Mas primeiro, né? Deixa eu abrir aqui a escrita do texto. Eu vou dizer o seguinte: sabe-se que existe 3 pontos envolvidos. Para eu garantir essa afirmação aqui, eu posso simplesmente dizer assim, e considere, peraí, só não disse quem era. Só me lembra, envolvida com U ou com L? Com L, né? Ok. Sabe-se que tem 3 pontos envolvidos, ABC, sei lá, podemos dizer assim, pois tem-se, ou se tem, que AC, né, essa medida é menor do que a B. Isso aqui é só para dizer que eu tenho uma informação aqui na premissa que está me dizendo, né, que tem 3 pontos envolvidos. Aí eu digo, considere que A, B e C
botar até como conjunto, estão contidos na semi-reta que começa em A e passa por B. Quando eu faço isso, então eu sei que o meu C, né, ou ele vai estar aqui entre o A e B, teoricamente, ou ele vai estar aqui a priori. Pelo desenho a gente sabe que ele está aqui, lógico. Mas a demonstração, ela, teoricamente, né, usando as ferramentas axiomáticas anteriores, eu tenho que garantir isso aqui que a gente está vendo. Tá? Então, sei lá, isso aqui é um bom ponto de partida para o nosso texto. Muito bem. Aí agora, né, eu quero abrir os casos possíveis. Já que eu tenho 3 pontos, significa que ou o A está entre o B e C, ou o B está entre o A e C, ou o C está entre o A e B aqui, né, no segmento. A gente, bom, aqui o desenho já diz tudo, lógico, né, mas repito, né, a gente vai ter que fazer usando os axiomas, tá? Ou seja, é como se a gente não conhecesse esse desenho. Tá, aí eu pergunto, o que eu preciso usar para afirmar isso, né? Que eu tenho essas 3 opções de pontos, né, possíveis. Na verdade, essa é mais ou menos isso, tá? A partir do momento que eu digo isso, indiretamente isso aqui é garantido, tá? Porque significa que, dada essa semi-reta aqui, dada essa semi-reta que começa em A e passa por B, se todos os pontos estão aqui, né, então esses casos aqui alternativos eles vão deixar de existir. Então, de certa forma, é exatamente isso, né, para suprir essa falta aqui que, né, era necessário ele dizer. Tá, então agora, como é que eu digo, né, como é que eu abro aqui as opções, né, o que eu devo usar? Diga aí para mim. Nenhum desses axiomas vai me dizer isso, né? No caso aqui, ele já está dando a conclusão quando eu tenho C entre A e B, né? Mas não é isso que a gente quer, né? Porque se isso aqui acontece, né? Então é isso que acontece, não é isso que a gente quer. Então, muito bem. Então a gente vai usar o O2, tá? Então, só para informar como é que eu estou usando aqui, tá? Vocês podem inclusive usar isso, né? Que esse texto está disponível para vocês. E quando eu passar os exercícios, vocês podem fazer inclusive do jeito que eu vou fazer, tá? Eu indico, antes do axioma ou da definição, o número do capítulo. Então, significa que eu vou escrever 1 ou 2, tá? Que é para indicar que é o axioma de ordem, apesar de ser os únicos axiomas com a letra O, mas é bom eu informar o capítulo, né? Porque aí não corre-se o risco de esquecer. Então, vamos dizer aqui, por 1 O2, se tem as seguintes opções. Pode também, se quiser falar segundo o axioma de ordem, também fique à vontade, tá? Aqui eu uso assim porque é mais curto, né? Então, as opções que a gente tem. A está entre B e C. Essa é a primeira opção. Segundo, B está
entre A e C. E na verdade é ou, né? Ocorre isso, ou o próximo. Então, deixa eu colocar assim, então. Ou esse, ou o próximo que eu vou escrever agora. No caso, C está entre A e B. Muito bem. Agora vamos ver se pode, se não pode, dizer por quê. Esse primeiro caso aqui pode acontecer, essa opção? Não pode. Qual é a razão disso? É mais ou menos por aí, né? A semi-reta começa com A e os segmentos A, B e AC têm A como extremo. Então, ele não fala dessa questão de como a reta real, né? Coloca os elementos da esquerda para a direita, mas assim, falando vulgarmente não, né? Mas falando assim de uma forma mais simples entre nós, né? E do jeito que eu construí o desenho, é como se o A tivesse à esquerda e todos os outros pontos têm que estar à direita do A. Seria essa a ideia. Então, aqui simplesmente a gente tem que dizer isso, tá? A não pode estar entre B e C, pois SAB AB e AC são tais que o AB está contido na semi-reta, né? E o AC também está contido aqui na semi-reta. Eu acho que isso já é suficiente, né? Porque aqui a origem é A. Né? E isso a gente sabe pela definição, a segunda definição do primeiro capítulo. Tá? E aqui também é a origem, né? Como eles estão contidos, né? Então, o extremo aqui do meu segmento, né, coincide com o ponto inicial. Então, eu acho que isso aqui já satisfaz. Tem alguém que não se convence? Tem alguém que acha que eu preciso escrever mais? Você se enrolou no raciocínio? A ideia é assim, ó. Eu tenho aqui uma semi-reta, né? E da maneira que eu escrevi, A é a origem da semi-reta. Então, a semi-reta começa no ponto A. Né? De acordo com o desenho aqui, ó, a semi-reta começa aqui no ponto A. Aí, tanto o segmento AB quanto o AC, ó, eles estão contidos nessa semi-reta. E se eles estão contidos, ó, o AB e o AC, como eles estão contidos,
esse ponto ele é extremo dos dois segmentos e ele é a origem da semirreta. Então significa que tudo começa aqui no ponto A. Se tudo começa no ponto A, mas aí para você definir lado, você tem que definir outra reta para definir plano. Na verdade, essa questão de... no caso, eu acho que o que eu estou entendendo, o que ele está falando é o seguinte. Não importa a direção da semirreta, tá? Essa seta indica que tudo que vai na direção da seta é o que vem depois, tá? Então, por mais que eu tivesse a seta para cá, se a seta apontasse para lá, eu ia começar de toda forma no A, tá? O A ia vir antes do resto, porque quem indica o que vem depois é a seta. E não é orientação esquerda, direita, baixo, cima, não é isso. Tá? É a seta. Deu para entender, no caso, o João Guilherme? Não, ó, preste atenção. Imagina que eu vou pegar essa semirreta aqui e eu vou girar, tá? Você viu aqui, né? Eu vou girar. Então, sei lá, imagine que no giro ela fica assim, ó. Girei, suponha que eu girei, né? E ficou assim. Ficou aqui o A, ficou o B aqui. E no giro aqui, né? Quando, sei lá, suponha que o giro veio para cá, o C vai ficar ou aqui ou aqui. Bom, então no giro a semirreta muda a orientação aqui, tá? Aí se muda a orientação, né? No caso agora a semirreta eu estou considerando para esse lado, então aqui começa em A de toda forma. E esses pontos vão vir depois dele, né? Então a orientação é esse sinal, tá? Deu para entender, né? Porque senão aí eu teria que definir axiomas que indiquem essa questão de ordem, sei lá, assim como é definido no plano cartesiano. O plano cartesiano é outra coisa, assim, ele já tem uma ordem predeterminada ali. Aqui não, aqui é qualquer reta em qualquer direção. Então a orientação é baseada na seta. Muito bem. Então, beleza, né? Sendo qualquer um desses dois, né? Vou usar esse desenho que está menos poluído. A não pode estar entre B e C, pois eu tenho aqui a semirreta, né? AB, e os segmentos AB e AC, que eu não sei onde é que está o AC exatamente. São tais que o segmento está dentro da semirreta, né? Ambos. Então, o A é ponto comum de todo mundo e é a origem. Se é ponto comum e é a origem, né? Então ele não pode estar nunca entre dois pontos quaisquer. Isso vocês podem, né, isso que eu estou falando, se vocês quiserem, vocês podem escrever, né? Mas lembrando que aí, tudo bem, aqui a gente não está procurando o caminho mais curto, a gente só está querendo resolver. Tá? Eu lembro que na outra turma, né, eu fui resolvendo e o pessoal, caramba, professor, está muito grande o texto. Não, mas aí é porque a gente está discutindo e colocando aqui. Muito bem. Tá, então a gente já excluiu o primeiro caso, né? E já deu a razão da sua exclusão. Agora vamos para o segundo, né? Como é que eu mostro que esse aqui não pode acontecer? Porque até então, teoricamente, a gente sabe o que acontece, mas sei lá, né? Vamos supor que a gente não conhece o desenho.
gente não tem como saber. O C pode estar aqui ou aqui. Sim, mas como é que eu vou diferenciar isso, né? Como é que eu vou saber, né? Tá, então para isso, né? Vamos olhar aqui e ver se tem qual axioma vocês utilizariam para isso, né? O 2S3, né? Porque o 2S3 usa medidas. E como tem medida, né, já é uma referência para a gente. Então vamos usar esse aqui, ó. Veja, aqui a gente vai, na hora de escrever lá, tem que obedecer uma certa ordem. Aqui diz assim, C está entre A e B. Aí o que acontece? O AB, que é o segmento completo, vai ser a medida do A até o C, né, que está entre os dois, e do C até o B. Tá? É isso que diz esse axioma. Né? Fazendo um desenho aqui só para a gente visualizar isso. Assim, bem grosseiro mesmo. Então, eu tenho aqui um segmento AB e tenho aqui um ponto C entre os dois. Aqui que ele está dizendo, né? Quando eu tenho isso aqui, então podemos dizer que a medida de AB é a medida de A até C, ou seja, a medida desse todo aqui é a soma dessas duas medidas. Tá? Então é do AC até o A, até o CB. É isso que ele diz. Quando o C está entre o AB. Mas no caso que a gente está vendo agora, é o B estando entre o A e C. Aí a pergunta é, como é que eu escrevo então, tá? Então vamos considerar aqui como condicional. Né? Se B está entre A e C, então, como é que eu digo aqui? Ninguém? Esse aí é quando o C está entre A e B. Agora aqui o B que está entre o A e C. Então a gente diz assim, isso, exatamente. O AC é o segmento maior, né? O B está entre eles. Então, o AC, a medida do AC, né, que tem a barrinha, é do A até B, mais do B até C. Tudo bem até aí, né? Tem alguns princípios matemáticos que ele não fala aqui, né? Porque esse livro é de geometria. Ele não tem nenhuma consideração aritmética, né, a priori, para nos informar o que eles tinham de conhecimento, né, aritmético. Então a gente tem que usar, pelo menos a gente tem que supor, né, algum conhecimento, assim, aritmético, né. Então deixa eu só colocar aqui, isso aqui é de acordo, né, essa conclusão aqui é de acordo com o axioma 2S3. Ok. Assim, agora eu vou fazer inferência sobre o seguinte. Se eu fizer só isso aqui, ó, AC e AB,
Bom, se eu considerar só esses dois, significa que eu estou desconsiderando essa medida. Então, a soma dá AC, mas só o AB. O que o AB é em relação ao AC? Quem sabe dizer? É menor. Então, vamos escrever isso. Então, significa que o AB é menor, né? Então, o AC é maior. Tá, aí eu pergunto, eu posso afirmar isso aqui? Não. Por quê? Porque o que é dado aqui na premissa é o contrário, tá? A premissa me diz que o AB que é maior do que o AC. E com essa suposição aqui, né? Com essa suposição aqui, né? Se o B estiver entre o A e C, eu cheguei numa contradição em função da informação que tem lá na premissa, né? Então, na verdade, aqui não está sendo bem contrapositiva, porque a contrapositiva, ela diz o seguinte, deixa eu só ver aqui. A contrapositiva, ela diz o seguinte, você vai negar essa informação e você tem que chegar no, sei lá, em alguma negação, na negação dessa primeira informação, né? Na negação da premissa. Isso seria, de fato, a contrapositiva. Foi o que a gente fez aqui, tá? É uma demonstração relativamente direta, mas é uma demonstração direta onde a ideia, né, da demonstração, nós pegamos três pontos, né, os três pontos envolvidos aqui na semi-reta, pelo axioma do primeiro capítulo, né, que foi o segundo axioma de ordem. A gente viu que quando eu tenho três pontos, eu tenho uma dessas três opções, e a gente foi vendo se essas opções, né, se elas contradizem alguma informação aqui na premissa ou qualquer outra informação, né? No caso, como a gente fez essa consideração aqui inicial, né, então amarrou, né? Ela já não, a gente já anula a primeira e anulou a segunda, mas assim, não estou seguindo aqui a contrapositiva ao pé da letra, tá? Acaba sendo em alguns casos. Como seria a contrapositiva então? Negar aquilo lá, né? Negar a minha conclusão significa que eu tenho essas duas opções, né? Que é negar ela é dizer é isso aqui que não acontece. Se é isso que não acontece, então significa que eu tenho essa opção para ocorrer ou essa opção para ocorrer. Aí a primeira não dá, a segunda também. Entra em contradição, acabaria aí a prova, tá? Seria uma prova mais curta, inclusive, do que essa que eu estou fazendo. Mas, eu repito, né? Aqui a gente está discutindo os casos, né? Para a gente ir vai escrevendo. Tranquilo, né? Deu para visualizar mais ou menos a ideia? Muito bem. Tá, e sim, aí só falta dizer, né? É, então, aqui contradição. Praticamente acabou, né? Porque eu tenho três opções. Duas não podem ser, né? Portanto, C está entre A e B.
Tranquilo, né? Deu para visualizar essas ideias dessa primeira questão? Teve algum ponto aí, algum momento que ficou obscuro para alguém? Me dê só um minuto, eu volto já. Muito bem. De volta aqui o nosso encontro. Agora a gente vai falar aqui do primeiro teorema, tá? Lembrando que proposição e teorema é a mesma coisa, né? A diferença dos nomes é porque teorema é mais importante. Mas essencialmente é a mesma coisa. Tá? Então, o primeiro teorema desse capítulo, né? Teorema 1, diz assim: considere os pontos A, B, C que possui os números reais correspondentes, né? A, B e C minúsculo. Né?
A, B e C maiúsculos são pontos, né? Isso aí é padrão desde essa época. Né? Então, toda vez que a gente escreve, letras, né, pode significar números ou vetores, mas aí nessa época não tinha vetor. Né? Então, aqui são números reais, tá? Ou retas, né? Reta também é letra minúscula. Tá, então ele diz o seguinte, né? Se o C está entre A e B, então o Czinho, né? O número relacionado a C tem que estar entre o A e B também. Tá? Muito bem. Então, vamos à ideia desse teorema. Deixa eu colocar aqui o teorema 1. Ele diz o seguinte. Se, sei lá, A está entre B e C, então A está entre B e C. Aí eu só preciso dizer quem é quem, tá? Onde A está associado a A, né? Aqui, e assim vai, tá? B a B e C a C. Deixa eu ver se dá para entender do jeito que eu escrevi. Se A está entre B e C, então o Azinho está entre o Bzinho e o Czinho, onde A está associado a A, né, o A maiúsculo, o B a B, né, no caso também está associado, e o C está associado a C. Tá, então essa é a ideia do segundo teorema, tá? A partir do momento que a gente tem essa associação, tá? E temos que ver o que eu posso usar aqui para relacionar essas coisas. Então, diga aí para mim o que vocês acham, né? Tá aqui os três axiomas, tá? Tem aqui também as definições. Dos três axiomas, se tem algum que eu possa usar, diga aí para mim. E se tem o S2, né? Bom, na minha concepção, eu vejo assim, tá? Ele está dizendo que tem um ponto entre dois, tá? Aqui ele usa C, né? Vamos usar o que ele coloca aqui no teorema. Não faz diferença se eu trocar de ordem, mas é melhor. Deixa eu colocar na ordem dele, né? Ele coloca C entre A e B. Aqui vai ser Czinho entre Azinho e Bzinho. Então, C está entre A e B. Então, Czinho está entre o Azinho e o Bzinho. Bom, então, na minha concepção, né? Fazendo aqui a discussão da prova, tá? Primeira coisa que eu acho assim, que é interessante fazer é abrir essa informação, porque tem axioma para isso. Para eu abrir essa informação, a gente usa o S3, tá? Que ele diz, se C está entre A e B, né, isso aqui pode acontecer. Essa conclusão aqui, ela usa as medidas. É aí que eu uso o S2, né? Porque ele diz como mede, né? Dado os pontos associados. Ó. Existe uma objeção entre pontos de uma reta e os reais. Além disso, seja A um número real correspondente a A, B um número real também correspondente a B. Então, significa que a medida B é o módulo dessa diferença. Tá? Muito bem.
Aqui ele não está dizendo quem vem antes ou depois, tá? Não tem ordem definida, mas para esse caso aqui a gente pode estabelecer uma certa ordem, tá? Que no caso é, sei lá, considerar que o C, como está entre o A e B, né? Posso considerar que o A vem primeiro, sei lá. Ou e deixar o caso B, o que B vem primeiro, né? Fica, diz que é análogo. Aí não tem problema. Todo mundo entendeu, né? Essa discussão que eu falei, né? Da ordem dos axiomas que a gente pode usar aqui nesse teorema. Não? Sim? Bom, enfim. Então, vou começar aqui, tá? Não. Não necessariamente, tá? Pelo menos, vamos conferir, né? Eu acredito que não. Eu acho que quando é semi-reta, sim. Mas segmento, não. Deixa eu ver. Porque tá aqui, ó, conjunto constituído por dois pontos A, B e por todos os pontos que se encontram entre o A e B. Se chama segmento AB. Mas ele não diz quem vem primeiro. Eu pego o ponto A primeiro. Eu posso pegar onde eu quiser. Pego o ponto B depois. Também eu posso pegar em qualquer ordem. Eu posso pegar o B antes do A, inclusive. Aqui a ordem é a ordem que ele define os pontos. Ele definiu primeiro o A, depois o B. Aí fica AB. Mas ele não define a direção. Aqui, deixa eu ver, na semi-reta não. Ele diz que A é a origem da semi-reta. Então aí eu já tenho, de fato, estabelecido que sempre o B vem depois. Tá? Aqui não. Deu para visualizar isso, né? Ok. Então vamos lá. Então, o que a gente sabe, né? Sabe-se que essa informação é verdadeira, né? No caso, essa daqui é a nossa premissa, tá? E essa premissa também é premissa do axioma. Aí a conclusão que é essa, tá? Então, vamos escrever isso, né? Sabe-se que o C está entre A e B. Com isso, aí vou dar a conclusão, tá? A conclusão é baseada no axioma. E a gente já viu, né, inclusive na outra demonstração, que a medida do AB vai ser igual à medida do AC mais CB. Pelo axioma dois s 3. Tranquilo, nessa primeira informação? Então, peguei isso, abri aqui de acordo com o primeiro axioma. Agora, eu vou usar o segundo axioma. E de acordo com o segundo axioma, vamos só fazer uma leitura sobre ele. O segundo axioma diz o seguinte: diz que existe uma objeção
isso aqui eu já li, né? Cada ponto está associado a um número real. Na verdade, eu preciso dizer quem é essa associação. Bom, fala aí se está travando aí para mais alguém, tá? Normal. Qualquer coisa, sai e volta, né? Deixa eu só ver aqui. Eu só tenho que declarar como eu associo pontos a números reais, tá? Ah, mas aqui já está dizendo, né? É só eu falar, tá? Ok, então, sei lá, considere a associado a escrever isso aqui praticamente, né? B a B e C a C, né? E de acordo com o axioma A2 do capítulo 2, né? Segue que aí eu vou aplicar, tá? Não sei se vocês visualizaram o que eu fiz. O axioma é ele só a premissa do meu axioma qual é, né? O que ele quer de informação a priori é que tenha correspondência. Só isso. Então, se tem correspondência, eu tenho como ter a medida. E ela mede assim. Então, criei a correspondência, né? Chamei aqui o axioma. Significa que esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui eu posso escrever de acordo com o axioma, né? Transformá-lo em medida. Então, aqui a medida para esse, né? De acordo com o axioma, vai ser assim. Vai ser B menos A. Isso aqui vai ser igual a C menos A mais B menos C. Todo mundo acompanhou, né, o que eu fiz daqui para cá, né, a aplicação do axioma 2. Muito bem. Aí, agora, vai entrar algumas manobras, tá? Porque eu quero mostrar que o C está entre A e B. Para eu mostrar, né, como o C, tanto o C quanto A, como o B são números, então eu vou ter que usar essas medidas para isso. Pergunto a vocês, vou até chamar assim, tá? Porque note que é a informação notável, mas de certa forma eu vou perguntar, tá? B menos A, C menos A e outra B menos A e B menos C. Bom, quem é maior aqui dos dois? B menos A é maior ou C menos A é maior? B menos A. Então, note que essa medida é maior do que essa e para essa também, tá? Porque a soma desses dois dá esses dois, tá? Tá, então,
como eu sei que o C está entre o A e B, então significa o seguinte, aqui eu tenho duas opções para a questão de ordem dos pontos em cima do segmento. Eu tenho essa primeira opção aqui. Vou botar duas aqui, só para a gente... Então, eu tenho duas opções. Ou é isso aqui que acontece, tá? ABC, sei lá, vamos pegar aqui uma orientação, suponha que isso aqui é uma reta com essa orientação, tá? Essa aqui também é uma reta com essa orientação. Então, ou acontece isso daqui, tá? Ou acontece isso daqui, ó. B, C e A. Então, eu tenho que, sei lá, considerar um dos casos, tá? Posso considerar esse, por exemplo, e o caso de baixo, né? É análogo. Bom, se eu considerar esse caso de cima aqui, o B vai ser maior do que A e o C vai ser maior do que A. Tá? E nesse caso aqui, né, B é maior do que A, né, que B está vindo aqui à direita do A, e B é maior do que C. Tá? Ou eu considero o caso de baixo, né, que aí tudo se inverte. Então, vou dizer isso, tá? Considerando que B menos A, né, C menos A e B menos C são maiores do que zero, tá? Tá aqui, V. Então, a gente vai chegar aqui, B menos A é maior que C menos A. Bom, numa desigualdade, vamos trabalhar cada desigualdade. Tá? Então, com essa desigualdade aqui, nós sabemos o seguinte, né? Se eu efetuar a mesma operação dos dois lados, a desigualdade não se inverte. E imagine que eu quero retirar esse A daqui. Para retirar esse A, o que eu faço? Somar os dois lados. Perfeito. Então, vamos fazer isso. Aqui, como é operação matemática, tá? Eu vou usar essa implicação aqui. Tá? Isso aqui implica que B menos A mais A é maior do que C menos A mais A. Tá? E isso aqui implica, né, que B é menor do que... ou que B é maior do que C. Por outro lado, no caso, vou olhar agora essa desigualdade aqui, B menos A é maior do que B menos C. Aí, mesma coisa, tá? Isso aqui implica, né, que menos B mais B menos A é maior
do que menos B mais B menos C, tá? Porque somar é subtrair, e se eu posso somar dos dois lados, eu posso também subtrair dos dois lados, desde que seja a mesma coisa. Com isso, aqui vai ficar, aqui vai cancelar, vai ficar menos A maior do que menos C. Bom, aí, o que a gente faz para trocar o sinal, tá? Já que aqui dos dois lados da desigualdade tem o sinal de menos. Eu quero deixar esse sinal positivo. O que a gente faz para trocar esse sinal? Não faz nada. Multiplica por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes menos A. E aqui vai ficar menos 1 vezes menos C. Quando eu faço isso, o que acontece com essa desigualdade aqui? Ela se inverte, né? É o único caso que tem a inversão. Então, aqui vai acontecer isso. E quando isso aqui acontecer, vai ficar A menor do que C. Ok. Portanto, vou só escrever aqui a conclusão, tá? O C é menor do que B, né? Ó, C é menor do que B e o A é maior do que C. Bom, vocês conseguem enxergar que o número C está entre o número A e o número B? Bom, então encerramos, né, a demonstração. Aí o outro caso seria considerar tudo isso aqui negativo, tá? Mas aí a gente ia chegar na mesma conclusão. Muito bem. Para provar esse T2, né, eu sei que falta pouco tempo para encerrar, mas aqui eu vou só fazer alguns comentários, tá? Mostrar que todo segmento possui um único ponto médio. Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Usar esse primeiro axioma da ordem, né? Que eu pego dois pontos A, B e eu vou mostrar que existe um C que é médio, né? Sei lá. Então, por esse axioma de ordem, dado dois pontos, eu sei que tem um entre os dois. Essa seria, pelo menos as ideias. Eu vou colocar aqui bem por alto, tá? Para vocês tentarem, inclusive. Então, o caminho seria primeiro usar o primeiro axioma desculpa, o segundo axioma de ordem, tá? Então, dados dois pontos A, B, eu tenho um entre eles. O segundo passo se tem um ponto entre eles, então existe uma medida, né? Se C está entre A e B, eu tenho como ter essa medida aqui. Então, o segundo passo seria usar o segundo axioma, desculpe,
terceiro axioma, né, do capítulo 2. E o terceiro passo seria o seguinte, aqui está definido, ó, ponto médio do segmento é um certo C quando isso aqui acontece, tá? Então, quando você aplica essa igualdade aqui, aí você tem como definir o ponto médio. Pelo menos o terceiro passo é usar a primeira definição do capítulo 2, tá? Aí, nesse caso, você vai definir uma expressão, né, para o ponto médio. Para você provar isso, você mostra que existe, né? Porque você quer provar que ele é único. Se ele é único, ele existe. Então, esse primeiro caminho aqui que eu estou mostrando para vocês, para mostrar que existe. Para provar que existe um único, aí você supõe que tem outro, né? Vamos supor que C é ponto médio. Aí você supõe aqui, né, que existe outro ponto médio. Né? Aí você vai desenvolver, né, seguindo mais ou menos os mesmos passos, e você vai ter que chegar aqui, na verdade, esses dois são idênticos, né? O C isso aqui vai ter que chegar aqui, o C só pode ser o C', tá? Não pode ser outra coisa. Então, esse é o caminho. Eu sei que está bem por alto, assim, né? Então, aconselho até assistir novamente essa parte, tá? E tentar, né, escrever. Bom, então, é isso, tá? Na próxima aula eu vou fazer, tá? Esse aqui para vocês. Eu vou fazer esse aqui para vocês. Mas eu fiz esses comentários, tá? Só para dar um norte, assim, para vocês pensarem, tá? Assim, dizendo mais ou menos os caminhos, né? Quais são os axiomas e as definições que dão suporte para você chegar nele. Bom, então, quem entendeu tudo, tá? Se está claro para todo mundo, né? Ou pelo menos se está claro, se ficou claro essas ideias, tá? E você não tem nada a perguntar ou a dizer, então vocês estão liberados, né? Esses que visualizaram tudo. Quem ainda tem alguma coisa para falar, tá? Eu vou só aqui sair, tirar da gravação, tá? E vou permitir aqui vocês, né, abrirem o verbo. De toda forma, obrigado, tá? Quem ficou até o final. E até o nosso próximo encontro.